Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para vocês os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Hoje eu estou trazendo uma grande referência da medicina, aquela pessoa que realmente tem serviço prestado e que vai conversar com a gente aqui. Estou falando do Dr. Rui Costa. Primeiro eu quero agradecer, doutor Rui, a sua vinda aqui, largou lá seus afazeres para conversar com o povo de Alagoas. Agradecer a sua vinda e já perguntando quem é Rui Oliveira Costa. Seja bem-vindo. Prazer enorme, Neto, estar no seu programa. Veja bem, eu sou um matuto de Palmeira dos Índios, né, Neto? Eu sou alagoano de Palmeira dos Índios. Vim para Maceió criança, né? A minha família toda é de Palmeira. Eu, de tal maneira, eu gosto muito não só do Nordeste, como da nossa terra, né? Sou alagoano, fiz medicina aqui em Maceió, depois passei 10 anos fora, passei 7 anos e pouco no Rio, passei 3 anos no exterior, mas depois a saudade daqui é grande, das praias, dos amigos. Isso aqui vicia, né, doutor? Eu digo Alagoas, eu vicia, acho, né? Acaba sai. Sem dúvidas, sem dúvidas. Olha, eu acho que você está em Maceió, você pode até passar um ano sem ir à praia, mas o fato de você passar, ver o mar, entendeu? Parar na praia, comer uma tapioquinha, isso não tem preço, né? E aí, na medicina, o senhor descobre a neurocirurgia, né? Neurocirurgia, cirurgião. Fala um pouco dessa atividade, doutor. Veja, Neto, veja, quando eu era estudante, eu gostei muito de uma matéria chamada anatomia, né? Que é o estudo do corpo, das formas e tal. Então, dentro da anatomia, eu tive minha atenção foi especialmente voltada para o sistema nervoso. Até porque era um pouquinho mais difícil, requeria um pouco mais de dedicação. Eu comecei a estudar anatomia. Depois, como estudante com uma certa dificuldade, os colegas passaram a me chamar para dar umas aulinhas particulares na época de prova, por exemplo, no segundo ano, dava umas aulinhas para o menino do primeiro ano, no terceiro e assim por diante. Então, eu fui me afeiçoando pelo conhecimento do cérebro, né, da neurologia, e daí eu acho que eu me senti realmente atraído pelo estudo da neurologia do cérebro e daí para estudar as doenças, né? As doenças do cérebro, do sistema nervoso como um todo, foi um passo, né? E a gente vai se aprofundar já já. Antes de falar um pouco sobre essa questão, de que forma o senhor enxerga a medicina de hoje, doutor, em relação a... Hoje, eu diria que a medicina também virou um comércio, não deixa de ser. Sim. Mas de que forma você enxerga a medicina em si? Olha, Neto, essa pergunta é ampla, né? Tem várias maneiras de você analisar a medicina. Primeiro, um progresso imenso, né? Tá vendo? Você vê a maneira de se comunicar novos conhecimentos, novas tecnologias hoje é uma coisa avassaladora, né? Você hoje entra na internet, você descobre como um cidadão está operando um tumor cerebral na Inglaterra, por exemplo, não é? A comunicação ficou uma coisa muito fácil e de uma intensidade enorme. Eu acho que o médico, desde que ele goste da profissão, é uma profissão muito bonita, sabe, Neto? Eu diria até uma coisa muito gratificante. Verdade. Claro que o bom médico, ele perde muitas horas de sono, abre mão de muito tempo de convivência com a família, pagar um preço alto, mas é muito gratificante lidar com o ser humano. O senhor falou uma coisa muito gratificante. Muito interessante, o senhor acabou de falar. Exatamente a questão da tecnologia dentro da medicina. Isso é uma coisa, é uma ferramenta fantástica, né, como o senhor acabou de relatar. E aí, como é que fica? Essa pergunta também é muito interessante, até porque eu, com esses cabelos brancos, eu confesso que a minha relação com a tecnologia ela não é tão próxima, né? Eu tenho dificuldade, eu confesso a vocês, né, que eu tenho essa dificuldade. E aquele médico, né, que ainda está militando, né, no seu dia a dia, né, nessa esfera da medicina, ele deve ter um pouco ele vai ter que se aprofundar muito mais para ter essa evolução dentro da profissão, não é, doutor? Sim, é interessante. Veja bem, se você observar, há anos atrás, vamos supor, há 15, 20 anos, 30 anos atrás, as informações chegavam para o Brasil, o que ocorre num mundo chamado desenvolvido, né? Na Europa e na América do Norte e tal, chegava com um certo delay, né? Com bastante tempo, né? Se dizia na medicina que o que está sendo colocado em prática nos Estados Unidos levava cerca de 20 a 30 anos para chegar no Brasil. Hoje, alguém está fazendo uma palestra hoje nos Estados Unidos, um estudante de medicina pode acompanhar aqui na internet, né? Você pode hoje operar um tumor cerebral, como eu disse há pouco, e
Hoje existe, você pode associar a sua cirurgia às informações do computador. O computador pode ajudar, entendeu? Com uma técnica chamada neuronavegação, a dizer o melhor caminho para acessar uma lesão e tal. E você pode transmitir isso, né? Você pode mandar uma informação para alguém que está em outro estado, está em outro país, trocar ideia com um colega. Muito interessante. Eu estou falando na área de neurocirurgia, mas se você observar, em todas as áreas. Por exemplo, a genética tem um desenvolvimento enorme. Muitas doenças que há 15, 20 anos atrás você não sabia a causa, hoje está esclarecida, né? Através do estudo genético, em particular algumas doenças da infância, algumas doenças neurológicas, entendeu? O desenvolvimento é uma coisa impressionante. Agora, temos que tornar essa tecnologia em benefício para a população, o que também não é fácil, tem outra dificuldade. A tecnologia que existe hoje num país como a Alemanha, como os Estados Unidos e tal, para você transportar ela para o Brasil, tem um gargalozinho aí, inclusive financeiro, né? Para você trazer para o Nordeste do Brasil, para uma cidade como Maceió, também precisa de uma estratégia, precisa de uma determinação, entendeu? Que nós estamos falando de muita tecnologia, mas tem uma pergunta: como essa tecnologia chega aqui? O que fazer para nós, alagoanos, nos apropriarmos também dessas facilidades de diagnóstico, dessas facilidades de tratamento? Até porque a facilidade, né, como o senhor muito bem falou, ela tem um preço. Sem dúvida. Para ter toda essa tecnologia dentro de uma clínica, a pessoa tem que investir bastante. Sim. Né? Então, assim, eu imagino que coisas que já, para a gente é novidade, grandes avanços lá fora já deve estar em outra esfera. Né? É natural, é natural. Veja bem, eu gosto muito de medicina, gosto muito da área que eu enveredei, né, pela neurologia, pela neurocirurgia, mas veja uma coisa, se você é um cara que gosta de empreender também, você já transitou, já militou em outras áreas do comércio, né, sabemos disso, mas veja bem, quando você tem esse bichozinho de empreender, de gostar de desenvolver novos negócios, você normalmente é um cara inquieto, né? Você fica vendo a oportunidade. A gente fica já pensando. Exatamente. Verdade. Então, aqui em Maceió, eu trabalhei em vários hospitais, trabalhei no Hospital do Açúcar, trabalhei no Arthur Ramos, quando o Arthur Ramos estava recém-construído, mas eu sempre tive vontade, muitas vezes, de pagar para colocar em prática uma ideia que você tem. Por exemplo, eu acho que a gestão de hospital, aliás, eu acho não, é uma ideia corrente na medicina, tem que ser muito voltada para o paciente, né? Não pode ser diferente. Perfeito. E você tem que associar essa vontade, essa curiosidade de servir ao paciente com tecnologia, entendeu? Então, no final das contas, você vai ver que a medicina é uma prestação de serviço, né? E a prestação de serviço tem que ter um componente humano. Então, é muito interessante isso. Você pega a tecnologia que hoje cada vez mais domina o ato médico, entendeu? Mas por trás disso tem que ter o ser humano, tem que ter o médico. Perfeito. Entendeu? Eu acho que esse casamento é o segredo da medicina. E acima de tudo, tem que ter o médico humano, o sem social, dúvidas, né? Aquela sem pessoa dúvidas. Que gosta de gente. Né? Sim. Porque tem médicos que fundamental. Nasceram para fazer o bem ao próximo. Né? Pessoas em todas as esferas isso acontece. Pessoas Sim. que focam o bem social. E é uma coisa que o senhor planta isso muito bem, né, doutor? É notório a forma que o senhor trata, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco da Medirádios, por isso que eu estou falando dessa forma. Né? Eu digo sempre o seguinte: a medicina, quando você faz o juramento, você não faz o juramento para ter uma grande empresa, um grande laboratório, escritório. Você faz o juramento. Voto de prestação de serviço ao então, assim, tem muita gente que precisa também, não só tecnologicamente se avançar, como tem sido, mas também precisa avançar também nesse aspecto. Sem dúvida, Acredita concordo. Nisso? Olha, veja bem, hoje, quando você... Um conhecimento corrente em gestão é que quando você é o gestor de uma empresa, você tem que, ao máximo, ficar na parte estratégica da empresa, né? Ver quais são os próximos passos, ver quais são os resultados que você está tendo. Mas se você gostar de gente, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de ficar na minha sala sem antes passar pelas recepções, sem antes falar com as pessoas. Isso é uma maravilha. Por quê, Neto? Muitas vezes, nesse contato, é que você faz uma aferição do serviço que você está prestando.
Entendeu? Na verdade, claro, muitas vezes o cliente lhe dá informações muito interessantes. É o termômetro, a sua exatamente, ida. É o termômetro para você sentir como é que está a sua empresa. Exatamente. Então, às vezes, um colega uma vez me perguntou, rapaz, como é que você tem paciência de todo dia passar por essas recepções e falar com as pessoas? Mas, olha, eu colho muitos frutos dessa conversa, Neto. É muito interessante. Entendeu? E o pessoal me dá um retorno, me dá um feedback da minha prestação de serviço. É verdade. Entendeu? E outra, eu digo sempre o seguinte, olha, ninguém vende produto. Sim. Vende a pessoa, por exemplo. Sem dúvidas. Um vendedor de automóveis, no meu caso. Sim. Né, um vendedor de imóveis. O cara não compra o imóvel, ele compra a pessoa. Então essa simpatia de você sair da sua sala, o cara que toma conta de noite, né, tá lá guardando. Sim. Vigia não existe mais, né? Hoje é o cara que guarda aquela empresa. Sim. À medida que teu coração é colocado na mesa para ele bota o dele também. Então fica uma relação harmoniosa de gestão. Concordo. Não é isso? Então assim, eu acho que é isso. Esse é o grande diferencial do Dr. Rui Costa, e por isso que daqui a pouco a gente vai tratar mais profundamente da história. Você de casa vai conhecer melhor a história da Med Rádios, e no segundo bloco, até porque dia 30 tem Med Rádios ali na Nova Carajás. Esse é o grande diferencial de pessoas que têm esse comportamento, doutor. Concordo. Veja bem, quando você está doente, Neto, você está fragilizado. Verdade. Pode ser uma simples gripe, pode ser uma doença mais séria, você está fragilizado. Você quer ser ouvido, você quer atenção, você quer que alguém se sensibilize um pouco com a sua situação. Então, veja bem, você acha que você pode conduzir um tratamento de um paciente em maior ou menor grau de dificuldade sem empatia, sem se aproximar um pouco? Não existe. Perfeito. Não tem como, né? Perfeito. Então, eu acho que a medicina é essencialmente uma profissão onde as relações humanas afloram, né? A toda hora. E eu acho que todo relacionamento médico-paciente começa com essa interação, né? Perfeito. Começa você dando o primeiro passo para acolher. Primeiro passo do ato médico é acolher a pessoa, entendeu? É ouvir, né? Sem ter essa prática antiga de você primeiro ouvir a história do paciente. Persiste como uma atitude corretíssima. O primeiro momento de uma relação médico-paciente, o primeiro momento de uma consulta, invariavelmente, é você ouvir. Perfeito. São predicados importantes para o nosso dia a dia, principalmente para a profissão, né, do profissional médico, né, ouvir, como o senhor muito bem falou. E uma das questões também que eu acho peculiar colocar aqui nesse momento é a questão do respeito de horário. Sim. Né? Por exemplo, marca uma consulta de 14 horas, Edjane, e aí quando o médico chega, 14h30, aí está lá o cara que vem do interior, com horário para pegar um transporte para voltar, e muitas vezes o profissional médico não sabe que ali, né, podia ser a mãe dele, o pai dele que está ali esperando. Então, essas relações que mexem com o sentimento, e não somente com os negócios, né? Não deixa de ser. Sem dúvida. Eu digo o seguinte, eu só posso ofertar para você aquilo que eu gostaria que fosse ofertado para mim. Não posso fugir uma vírgula disso. Então, assim, a Bíblia diz, é dando que se recebe. Não tem outro caminho. Ninguém pode fazer diferente do que isso. Mas doutor Rui é um homem de sorte. Não é, não. Daqui a pouco você vai saber a história da Med Rádios, como ela começou, não é isso? Mas para isso precisa de emoção. Tá vendo aquele café da Carajás ali? Vamos tomar um cafezinho? Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já. Em Alagoas tem! E no Ceará também! E na Paraíba! No Rio Grande do Norte! E no Piauí também tem Carajás. O Nordeste está em festa para comemorar o aniversário da Carajás. Aproveite as ofertas imperdíveis todos os dias de presente para você. Aniversário Carajás. Compre nas lojas, no site, no app ou no Televendas. Somos Carajás. Somos Nordeste. Pessoal, algumas coisas na vida precisam realmente de foco e perseverança. Essa tacada que seu amigo Neto acabou de dar pode ser a sua grande tacada na vida. Vou dar um toque. A construtora Delman está lançando o edifício Merlot, lá na rua Edith Brandão Nogueira, na rua do Nil Hakata, apartamento de 119 metros quadrados, com piscina, tudo que há de mais moderno ali vai ser realmente instalado, ofertando para você e sua família, claro, muito mais comodidade. Perto do Harmony, perto do supermercado G. Barbosa, perto de tudo, trazendo para você muito mais conforto na moradia. Faça como o Neto Alto, dá uma grande tacada, vem com a gente.
Governo de Alagoas apresenta a nova Praça dos Martírios. A beleza e o charme do nosso passado renasce na Praça Secular e seus prédios históricos. O Palácio Floriano Peixoto, a Igreja Bom Jesus dos Martírios e o Museu Pierre Chalita. Um dos mais belos cartões postais de Maceió está revitalizado e cheio de história para contar. Venha visitar e se encantar. Nova Praça dos Martírios, uma obra Governo de Alagoas. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de receber aqui o Dr. Rui Costa. Eu digo que o pioneiro da Med Rádios. Eu queria agora, no segundo bloco, Dr. Rui, falar um pouco da Med Rádios, né? Eu muito admiro a Med Rádios de hoje, claro, com os avanços tecnológicos, debatemos no primeiro bloco, né? E o sentimental e social, que é o grande, eu digo sempre que é o grande barco, né, que carrega a Med Rádios. Eu queria voltar a 30 anos, onde, no caso, em 1997, foi mais ou menos isso, sim, né, sim, que o senhor implantou a Med Rádios, com apenas 7 funcionários administrativo e 5 médicos, né, numa filosofia diferente de fazer medicina, voltado para o social, atendendo o próximo de uma forma diferente. E, de repente, o senhor hoje, né, tem esse império, né, que eu diria, né, essa atmosfera fantástica que leva com muita graça as pessoas que lá passam. Fala um pouco dessa trajetória. O senhor imaginava na sua vida um dia deixar de ser médico para fazer os dois, ser médico e também empresário? Neto, veja bem, eu sempre trabalhei intensamente como médico nos hospitais de Maceió, né, como neurocirurgião, mas eu sempre, por uma inquietação, quem me conhece sabe que eu sou bastante inquieto, né, e gosto de empreender, gosto de desenvolvimento de projetos. Acho que a coisa mais interessante de um projeto é você tirar ele do papel, você discutir, tirar ele do papel e transformar ele em realidade. Talvez seja a coisa mais importante, esse desafio de você pensar, de você aceitar o risco, né? É como uma festa. O melhor da festa é o antes, né? Você imaginar como ela será, não é? Então, o melhor de um investimento é a programação, é a percepção, você imaginar o que você irá... Planejamento, né? Planejamento, projeto, exatamente. Veja bem, como médico, eu tenho muitos amigos na área médica e tive uma relação muito boa nos hospitais que eu passei aqui, mas sempre eu tinha a impressão de, puxa vida, talvez eu pudesse fazer alguma coisa um pouquinho diferente nessa área, talvez eu pudesse fazer alguma coisa diferente naquela área, entendeu? Eu achava que se você tivesse um pouquinho mais de contato com o cliente, ouvisse um pouquinho mais, se preocupasse um pouquinho mais com a atualização tecnológica da profissão, entendeu? Talvez houvesse um espaço para você ter uma prática médica um pouco melhor. Mas eu ficava observando como os hospitais funcionavam aqui em Maceió, bons hospitais, bons profissionais, mas eu tinha a impressão que tem uma inquietação aí na minha cabeça, que, poxa, eu gostaria de correr o risco e fazer alguma coisa à minha maneira, entendeu? Então eu fiz a Med Rádios levado por essa inquietação. Então nós começamos com a dificuldade natural de quem começa, não é? Nós tínhamos 4 colegas que trabalhavam comigo e tinha 5, 6 funcionários, mais ou menos. E é interessante que nesse momento, Neto, eu tive até alguns colegas, teve um colega que um dia me convidou para um jantar, eu queria pagar um jantar para você, queria bater um papo. E eu achei que era uma conversa de amigo, mas na verdade a finalidade desse jantar era me convencer como era imprudente o que eu estava fazendo. Pô, mas você é médico, você opera tanto, você tem tanto paciente, você tem nada que se meter em criar clínica, em fazer, se meter com gestão. Rapaz, não dá para você, ele disse, olha, lhe chamei hoje aqui porque sou seu amigo, gosto muito de você, mas quero lhe dar um conselho, saia disso. Eu agradeci o jantar, agradeci o conselho. Eu sabia que ele deu mais força para você, não foi? Mas puxa vida, mas eu estava fazendo uma coisa que estava bem lá no meu DNA mesmo, não estava fazendo nada por ambição ou imitando alguém, eu estava apenas exercitando a minha inquietação. Então nós começamos na Med Rádios, criamos um serviço de imagem, depois nós evoluímos, houve uma expansão, né, da estrutura física, depois nós criamos um serviço de oncologia,
né? Eu trabalhei, eu fui médico, fui residente, fui médico do Instituto Nacional do Câncer no Rio, no INCA, foi né? E eu via o seguinte, um serviço muito bom, com médicos muito bons, mas eu tinha a impressão que a rotina do paciente poderia ser enriquecida, poderia ser mais humanizada, poderia ter bastante tecnologia, mas poderia melhorar. Eu sempre tive essa curiosidade. Então eu falei, puxa, Maceió, eu acho que tem espaço para um serviço de oncologia, de origem privada, entendeu? A gente pode enriquecer um pouquinho mais essa atividade. E começamos a fazer oncologia também de novo, com algumas pessoas achando que você está sendo um imprudente e tal, mas nós criamos um serviço de oncologia há 7 anos e, graças a Deus, Neto, hoje é uma referência no estado. Verdade. Hoje nós recebemos pacientes de Pernambuco, nós recebemos pacientes de Sergipe, nós recebemos pacientes do interior do estado, aqui da capital. Estou muito gratificado com a iniciativa. Claro que é um desafio, claro que não é simples, mas deu certo, né? Então a oncologia se firmou, mas a oncologia era um passo, né, para a construção de um hospital, porque é muito difícil você ter um serviço de oncologia sem ter a retaguarda de um hospital. Então aí nós demos um outro passo e construímos um hospital. Administrar o hospital, Neto, não é fácil. É verdade. Mas nós estamos satisfeitos com o desafio, entendeu? Então hoje na MedRádios é um centro de diagnóstico e que eu digo sempre, sou muito grato aos alagoanos, Neto, sabe? Porque essa nossa iniciativa foi abraçada pela população. Também são gratos a você. Viu? A população abraçou a MedRádios, entendeu? Ao longo do tempo nós fomos construindo uma relação. Então é muito frequente, quando um paciente chega lá, você abre o nome dele no computador e você vê que quase toda a família frequenta a MedRádios. É muito interessante. A partir daí, nós fizemos um hospital e agora, atendendo a uma convocação do inquieto Álvaro Mendonça. Seu Álvaro Mendonça, vamos falar agora da Carajás Praia. Estamos criando um centro médico aqui na Mangabeiras. A partir de sexta-feira, a nova Carajás recebe também a nova MedRádios. Doutor, o que é que vem de diferente agora para esse grande projeto da MedRádios? Olha, me permita falar sobre a origem disso. Claro. Um dia, na inauguração de um CD da Carajás, ali perto de Rio Lago, se não me engano, ali. Eu estava lá, o Álvaro, fazendo uso da palavra, muita gente disse, olha, vocês vão se surpreender, nós vamos construir um home center de excelente nível, uma loja muito bonita, na Mangabeiras, e vou levar o Dr. Rui para botar a MedRádio lá. Eu tomei um susto, eu falei, ele não tinha combinado nada comigo, não tinha falado. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou casar a minha atividade médica com um home center, empresarial e com home center? Mas ele é visionário, ele estava correto, entendeu? Porque pela dificuldade de trânsito que existe hoje em Maceió, você vê, você está aqui, dependendo do horário, para você sair de Cruz das Almas, de Pajuçara, de Ponta Verde, para ir para a Serraria, dependendo do horário, você pode levar 1 hora, pode levar 40 minutos, né? Então, as pessoas na caixa de sugestão da MedRádio deixam muito, porque você não vai para a parte baixa da cidade e tal. Os clientes chamam muito a gente. Então, eu comecei a prospectar, né? A ver a possibilidade de vir para cá. Inclusive por demanda dos usuários, né? Mas estava difícil. Então, o Álvaro me chama para dizer que estava construindo um home center aqui. Eu agradeci, fiquei de ir, mas eu estava tão ocupado, negligenciei um pouco. Depois ele me chamou a segunda vez, aí eu fui. Quando eu cheguei lá, que eu vi o projeto, eu fiquei admirado, porque era um projeto realmente maravilhoso, um projeto muito grande, entendeu? Cerca de 21 mil metros, assim, a área toda do projeto. Então, eu vi o seguinte, ele tinha 4 mil metros, e que ele gostaria de fazer uma MedRádios, gostaria de fazer um centro médico. Mas tem uma particularidade. Foi feita uma enquete, foi feita uma pesquisa antes disso, inclusive eu não sabia, não participei disso, aqui nessa região, na parte de baixo da cidade, e foi perguntado à população, nós vamos fazer um home center na Mangabeiras. Você tem alguma sugestão? O que é que você gostaria que tivesse desse home center? Legal. Você escutou o paciente, não, o cliente, no caso, exatamente, também. A população. Mas não foi eu que fiz essa pesquisa, foi totalmente pessoal. Então, as pessoas disseram, ganhou a seguinte sugestão, gostaríamos de um serviço médico de qualidade. Então, foi posta uma segunda pergunta, né? Dê uma sugestão, qual serviço médico você gostaria que viesse para essa parte de baixo da cidade? Então, em primeiro lugar, apareceu a MedRádios. Rapaz, eu fiquei muito gratificado, né? E vi o seguinte, puxa vida, a população está pedindo que eu vá para lá, eu também quero ir para lá. Então, nós viemos, entendeu? Porque eu falei, puxa vida, se a população
está demandando a presença da gente, se uma empresa do Porto da Carajás está abrindo um espaço enorme para nos acolher. Então, mais uma vez, eu tenho que aceitar esse desafio, tenho que enfrentar esse desafio, e estamos quase que na fase final aí da construção desse centro médico. Acho que vai ser uma coisa muito gratificante para nós que fazemos a MedRádios e para a população. É muito legal, viu? Está muito bem feito. Doutor Rui, no caso, a nova MedRádios, são novos conceitos, né? Sim. São um diferencial, e eu acredito que o senhor fez a melhor escolha, porque hoje eu digo sempre que o mundo está muito... Está veloz demais, muito. As pessoas não têm como sair da Carajás para ir no médico, ou na MedRádios, ou em outro canto, ou seja lá onde for. Você pode observar que os centros médicos estão indo tudo para dentro de shoppings. Então, assim, eu acho que foi, primeiro, uma atitude muito assertiva por parte do senhor, que além de um médico, é um grande gestor. Parabéns. Obrigado. E o segundo, assim, estamos praticamente encerrando o nosso bate-papo, um bate-papo maravilhoso. Eu queria só que o senhor passasse para a gente. Sexta-feira agora, a inauguração vai ser de que horas? Sim, às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Terminando a inauguração... Você está convidado. Pode ter certeza que a Band se fará presente. Isso aí você pode ter certeza. Obrigado. Vamos fazer a cobertura lá desse trabalho magnífico do senhor. E, Edjane, pode contar com a jornalismo da Band, tá? E também, eu já pergunto, querendo também usufruir desse belo complexo de saúde. Terminando o evento, a população já pode começar a usar ou só na segunda-feira? Não, terminando o evento, nós começaremos a botar profissionais, secretarias e tal. Claro que haverá umas 24 horas de ajuste. Sim. E vamos começar a funcionar. Mas veja bem, a Carajás propiciou à população uma área com a segurança impecável. Temos um grande estacionamento, temos uma proximidade. Se você passar uma linha reta entre o home center da Carajás e a praia, você tem 3 quilômetros, no máximo 4 quilômetros. Então, por outro lado, é uma área de acesso à cidade, entendeu? Então, nós pegamos a expertise que nós desenvolvemos na parte alta da cidade, vamos continuar trabalhando lá, não vamos fechar não. A MedRádios mais uma opção, né? É mais uma opção, entendeu? Mais uma opção. Então, nós temos uma arquitetura muito acolhedora, muito moderna. Nós vamos ter uma quantidade imensa de médicos prestando serviço de consultoria, de avaliação, consultórios de clínica geral, de oncologia, de radioterapia, de ginecologia, das mais diferentes especialidades. Vamos ter exames como raio-x, tomografia, ultrassom, ressonância, laboratório, entendeu? Numa área totalmente, digamos assim, voltada para acolher o paciente, entendeu? Então, resumindo, há 3 coisas que eu gostaria de dizer. Primeiro, a MedRádios vai continuar onde está hoje e vamos botar um pé aqui embaixo, entendeu? Vamos passar a prestar o mesmo tipo de serviço, só que agora também na Mangabeiras. Que maravilha. Segunda coisa, realmente tudo que nós temos na parte alta da cidade, lá na gruta, vamos trazer aqui para baixo. Eu diria, você pegando um gancho do que o senhor está dizendo, a MedRádios pensa tanto no cliente que está desafogando, lembra desse termo? Sim. Estão desafogando um pouco devido ao volume lá na parte de cima e está vindo também para uma área também que dando todo o conforto e a comodidade, que é uma Carajás. Mas veja, mas tem uma frasezinha que o poeta... muito comum na música popular, né? O artista tem que ir onde o povo está. Nós não somos artistas, mas somos vendedores de serviço, somos prestadores de serviço. Então, nós temos que ir aonde o nosso cliente demanda, perfeito, tanto quanto possível. Nós estamos vindo para a parte baixa da cidade, atendendo primeiro a uma provocação e um convite do Grupo Carajás, a quem eu sou muito grato. Tem uma credibilidade incrível. Imensa. Hoje é o 5º home center do país. É verdade. Né? O 5º grupo home center é uma coisa... Para um estado como Alagoas é um orgulho, não é isso? Perfeito. E a segunda coisa, atendendo a nossa clientela. Muito legal. Leve um abraço a todos que fazem a família MedRádios. Tá bom, obrigado, querido? Obrigado. Pessoal, lembrando que esse programa tem o apoio cultural da Carajás. Se você vai construir ou reformar, não esqueça, o melhor lugar é a Carajás. A Carajás é a única loja de material de construção, Dr. Rui, que transforma o seu sonho em realidade, tão quanto realizou o seu sonho também, não é isso? Se vocês ainda não seguem as redes sociais do nosso programa, vai lá, @Programa Neto Alto, como também maior portal de comunicação do Estado.
Portal Cada Minuto, então vem com seu amigo Neto Alto fazer parte desse novo contexto de comunicação. Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção técnica, meu amigo Marcial Rufino e Alice Vasconcelos, estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, uma boa semana. Tchau, pessoal. Valeu!